Sam fica neutro na guerra, só que depois dos japoneses atacarem Pearl Harbor e dizimar os americanos lá, os cachorrões resolvem entrar na guerra e o bicho pega. Depois de acabar com os japoneses na Batalha de Midway, os aliados resolvem invadir a Normandia na França em 6 de junho de 1944, que ficou conhecido como Dia D, e uma vitória decisiva para a invasão terrestre aliada na Europa. Hitler se mata com a chegada da União Soviética e a Frente Ocidental vence. Mas ainda faltava a Frente Oriental, liderada pelos americanos. Só que eles tinham um trunfo: a mais poderosa arma da história da humanidade. A bomba atômica destrói o Japão e acaba com a Segunda Guerra Mundial em 2 de setembro de 1945. De novo, a guerra traria muitos benefícios econômicos, militares e tecnológicos aos States, mas uma mudança foi a mais importante de todas. Eles seriam a potência mundial, tirando os europeus que já dominavam o mundo por 500 anos, começando com Portugal no século XVI e terminando com a Grã-Bretanha no século XX. Só que tinha alguém logo atrás deles. Adivinha? A União Soviética. A Revolução Comunista na Rússia desagradou os capitalistas americanos, que desagradavam muito os comunistas. Aí começa uma corrida propagandista dos dois lados como libertadores do mundo, chamada de Guerra Fria. A Europa Ocidental pega o lado dos EUA, com exceção da Alemanha, que se divide no meio. Tio Sam cria o Plano Marshall para bancar a luta contra o comunismo, e os próprios EUA, na verdade, estavam se cagando de medo de uma invasão comunista. Para encarar o Pacto de Varsóvia criado pela União Soviética, os EUA decidem criar a OTAN. Mas a Guerra Fria começou a esquentar com a Guerra Coreana, que se dividiu no meio. O norte seria comunista e o sul capitalista. Então americanos e russos apoiam seus respectivos lados, mas no final eles acabam fazendo as pazes. Em 1961, a CIA invade a Baía dos Porcos, em Cuba, para matar Fidel Castro. Só que Castro, esperto, sabia da invasão e acaba derrotando os americanos. Aliás, o jogo Call of Duty Black Ops conta um pouco aí dessa história, bem interessante. Americanos e soviéticos resolvem remover os mísseis de Cuba, como ficou conhecida a crise dos mísseis de Cuba. E ainda dentro da Guerra Fria, em 1957 começa a corrida espacial entre os dois. Os russos chegam primeiro, colocando o primeiro satélite no espaço, o Sputnik, e o primeiro astronauta, Yuri Gagarin. Só que os americanos foram mais longe. Pisaram na Lua em 1969 com Armstrong. A Guerra do Vietnã começa em 1955, depois de um ataque feito por vietnamitas contra uma fragata americana, e dura 20 anos. Essa foi a única guerra perdida pelos Estados Unidos na história. Nesse meio tempo, a Rússia tenta manter o regime comunista, mas ele acaba caindo de podre junto com a União Soviética em 1991 e game over. A Guerra Fria acaba e os Estados Unidos surgem como superpotência incontestável, usando seu poder para interferir em assuntos externos no chamado imperialismo americano, em especial na decisiva Guerra do Golfo contra o Iraque, resultando em respostas terroristas brutais como o 11 de setembro de 2001. Mesmo assim, a maior potência mundial, econômica e militar que a humanidade já conheceu continua forte, sólida e pelo jeito vai continuar assim por um longo tempo. Então, fechando